Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir em 1 aos Coríntios, capítulo 1. Enquanto procuram, eu entrego a saudação dos irmãos de Montemor e da região lá do interior de São Paulo. E irmãos de outros lugares que estão orando por nós aqui, irmãos de vários lugares do Brasil, Colômbia e Paraguai. Que o Senhor seja glorificado. Estamos muito agradecidos ao Senhor por podermos mais uma vez estar no Rio de Janeiro, servindo, olhando para Ele, procurando honrá-lo. Agradecemos desde já pelo amor e o cuidado dos irmãos por nós. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós vamos olhar também 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, quieta o nosso coração, dê lucidez à nossa mente, seja o Espírito de sabedoria e revelação sobre nós, porque nós queremos te escutar, continuar te escutando. O Senhor tem sido gracioso conosco, nos dá a graça de podermos te conhecer, te ver, conhecer a tua vontade e viver cada momento de nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor se revele por meio da tua palavra. Nós somos insuficientes, incapazes de falar, ouvir, compreender e obedecer a tua palavra. Mas nós cremos na provisão, no ministério do teu Espírito, que supre todas as nossas debilidades. Entregamos tudo nas tuas mãos para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nesses dias que, pela graça de Deus, estamos juntos aqui no Rio de Janeiro, temos considerado da parte do Senhor como servi-lo, como conhecê-lo e especialmente como conhecê-lo e honrá-lo nas coisas simples, nas coisas práticas da vida cristã, a vida da família, o cristão na sociedade, a vida da igreja, sentido de ministério, sentido de liderança, a relação da igreja com outras igrejas ou assembleias locais, com os obreiros que servem. Nós temos tanta carência, tanta necessidade e ao mesmo tempo temos complicado as coisas demais. Essa é a nossa tendência natural. Coisas simples nós tornamos complexas. E temos a tendência de focar numa espiritualidade que não seja humanizada, ou seja, não seja algo aplicado à vida simples e humana em todos os seus aspectos. E às vezes as coisas são muito abstratas, muito misteriosas. E carregamos peso, culpa, dificuldade de como honrar o Senhor. É como se pensássemos que a vida cristã, a vida interior e a vida de serviço seja só para irmãos mais maduros, especialmente os irmãos do passado. Mas não, nós vamos ver nas Escrituras que esse é um chamamento para todo o povo de Deus, do menor ao maior. E eu tenho encontrado muitas vezes dispersões, equívocos, porque nós pensamos, para que fomos chamados? Fomos chamados para esse ministério, para essa função, para esse serviço, para essa missão. E as Escrituras são tão claras, né? Especialmente esse versículo de Paulo. Ele está falando à igreja em Corinto. Nós vamos encontrar do capítulo 1 ao 4 problema de preferências ministeriais. E a igreja estava dividida em 4 grupos. E uns diziam, eu sou de Paulo. Nas entrelinhas fui chamado para ser de Paulo. Ou tenho preferência por Paulo. Às vezes eu fico imaginando eles degladiando-se, lutando, pelejando entre si. Os que diziam ser de Paulo, poxa, Paulo escreveu 13 epístolas,
talvez 14, se a carta aos Hebreus, como a maioria, um bom número de servos de Deus acredita, foi Paulo que escreveu. Então tem muito orgulho de ser de Paulo. Ele foi até o terceiro céu. Os de Pedro olhavam, pois é, mas ele andou sobre as águas? Não. Jesus usou o barco de Pedro? Não. Curou a sogra, de Paulo? Não. Curou a sogra de Paulo? Não, nem tinha sogra, provavelmente. E a primeira pregação de Paulo, quantas pessoas se converteram? Aí você vai olhar Paulo lá em Filipe, umas mulheres, um grupo pequeno, e os de Pedro poderiam falar, a primeira pregação de Pedro, nosso líder, se converteram cerca de 3.000 almas. E Deus entregou as chaves do reino, não para Paulo, nem para João, nem para Apolo, foi para Pedro. Amém. Então, os de Pedro tinham muitos motivos para se envaidecerem. Amém. E aí vem os de Apolo, pois é, mas ninguém conhece o Antigo Testamento, tipologia, profecia, alegoria, com todos os seus detalhes, como Apolo, um mestre. E aí tinha o quarto grupo, bom, tudo bem, legal, mas nós somos de Cristo. Amém. Tipo assim, sem vocês, talvez seria o pior grupo, né? E Paulo, quando olha essa questão em Corinto, nós temos do 1 ao 4 os problemas das divisões, por preferências ministeriais. E Paulo, sabiamente, vai dizer que eles não foram chamados para ser de Paulo. Paulo nem sequer quis batizar alguns para ninguém dizer que foste batizado em nome de Paulo. Ele era apenas um servo. E ainda disse que tudo é vosso. Seja Pedro, Apolo ou mesmo Paulo, seja a vida, seja o mundo, seja a morte, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo, todo, não tem nada fora desse chamamento para Cristo, para que haja plenitude de Deus em Cristo, enchendo todas as coisas. E aí a cada capítulo da carta aos Coríntios, nosso irmão Billy está expondo essa carta de forma devocional, graças a Deus pelo ministério precioso do nosso irmão, se ocupando com a palavra. Nós vamos ver que Cristo é a resposta a todas essas debilidades. Cada capítulo, vamos dizer, um nível de decadência, porque eles se dividiram. Do 1 ao 4 você tem Paulo tentando corrigir as questões das divisões. No capítulo 5 você tem problemas de pecado morais. Capítulo 5 e 6. No 7º, as crises do matrimônio, a viuvez, a questão dos solteiros. E Paulo está sempre apresentando Cristo. No 8, problema de idolatria. No 9, o rompimento com o apostolado de Paulo. No 10, aquela correção de que aquilo que aconteceu na história do Antigo Testamento, eles pudessem ignorar que era uma alegoria, uma sombra e um instrumento que Deus usou na sua didática para ensinar eles a não caírem nos mesmos problemas. No 11, Paulo está louvando que eles praticavam todas as tradições conforme receberam, mas ele diz, quero, porém, que saibais que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo varão, o varão cabeça da mulher. Ou seja, a possibilidade de praticar uma tradição correta, mas isso se tornar apenas uma casca, faltando realidade, porque eles já haviam rompido com o princípio da autoridade. E havia muitas crises, tanto nas reuniões, nos serviços, como no matrimônio, na família. Quero que saibais. Às vezes não sabemos por que estamos fazendo as coisas. Eles tinham um problema na mesa do Senhor, a mesa ambiente de adoração ao Senhor. Lembrarmos do Senhor. E eles transformaram a mesa em algo de vaidade para si próprio, para a exposição própria. E Paulo está corrigindo como eles deveriam fazer quando eles se ajuntassem para partir o pão, não para pior, mas sim para melhor. E ali revela o propósito principal da ceia. E diz que havia inclusive contendas e cismas entre eles, e diz, e até importa que haja isso para que os maduros, os idôneos, os fiéis se manifestem. E aí chegamos ao capítulo 12. Paulo está falando da questão dos dons, dos serviços, das virtudes do Espírito Santo. Ele não queria que os irmãos fossem ignorantes, porque os dons e ministérios que foram dados como instrumentos, ferramentas para edificar a casa, ele estava usando como brinquedos e ferindo-se uns aos outros, porque eram meninos. O problema nunca está nos dons. O problema está naqueles que usam os dons, ou enfatizam os dons, ou anulam os dons. Qual é a motivação dos serviços? E eles, infelizmente,
tinham disputas entre eles. No 14, como deve servir no contexto da reunião da igreja. A liderança do Espírito Santo e a função dos serviços, dos ministérios, como devemos nos comportar. E aí nós encontramos como um sanduíche, né? Capítulo 12 sobre os dons, o 14, o serviço desses ministérios e dons na igreja, como deveriam operar, e no meio o amor, que é o caminho mais excelente, o capítulo 13. Sim. E aí chegamos no capítulo 15, apesar de toda a vaidade que eles tinham de se sentir maduros, sábios, Paulo vai corrigir eles num assunto fundamental da fé, que é a questão da ressurreição. E no capítulo 16, que ele diz que não necessitava falar mais desse assunto, mas ele volta a falar a questão das contribuições, da generosidade. Então nós encontramos, alguns parece que acham que foram chamados para os dons, outros para outras coisas, e a igreja virou algum momento uma democracia, uma disputa, não tratava com os pecados, com tantas coisas. Paulo corrige que eles se sentiam sábios, maduros. Oxalá vocês reinassem, mas eles queriam reinar sem o ministério da palavra que Deus havia dado a Paulo. Ele chega a dizer, olha, vocês podem ter 10.000 mestres, mas pai, vocês só têm um, porque eu gerei vocês pelo evangelho. Mas eles haviam cortado a relação com Paulo e receberam falsos apóstolos, falsos mestres. Havia muito problema ali. Mas Paulo, com a graça que lhe foi dado, ele diz, fiel é Deus. Apesar de todo o problema da igreja, ele olha para a fidelidade de Deus, ele diz, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados. E para que vocês foram chamados? Não foi para nada disso. Ainda que hajam coisas legítimas que Deus deu, como dons, ministérios, serviços, experiências, mas essas coisas não podem tomar o primeiro lugar na nossa expectativa, ou base de comunhão e serviço. O que aconteceu ali é como colocar o sol no lugar a lua no lugar do sol, um eclipse. Vocês lembram do Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E vai comparar que é como aquele óleo precioso que vem sobre a cabeça de Arão, desce pela sua barba e é derramado e enche até a orla das suas vestes. Ou como orvalho que vem sobre o Monte Hermon. Mas o óleo vem sobre a cabeça, que é Cristo. Uma vez que eles tiraram a sua expectativa, fixação em Cristo, como centralidade da palavra, da obra de Deus, dos serviços e de todas as demais coisas, toda vez que isso acontece, o óleo é retido. E no lugar de enchimento do Espírito Santo, esse Salmo 133 diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida, ou a vida e a bênção para sempre. Faltou vida, faltou bênção. E no lugar de vida temos carnalidade, temos morte, no lugar do enchimento do Espírito Santo. Isso aconteceu com a igreja. Divisão, perdeu o encabeçamento, perdeu a unção e agora multiplicou pecados e problemas. E agora Paulo está chamando eles de volta. Fiel é Deus. Quanta disputa, quanta competição, uns querendo ser maiores que outros. Dificuldade de caminhar junto, talvez uma busca por companheirismo ou por serviço, mas baseado em aceitação, em bens comuns, desejos comuns, afinidades. E não é isso a nossa vocação. Nós somos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, Deus nos chama para Ele. E na comunhão com Ele, o resultado dessa comunhão vai ser esse transbordamento da vida, do poder, da graça de Cristo em nós, e isso vai encher todas as coisas. Aí temos serviço, temos todas as demais coisas, mas sem essa comunhão, teremos muitos problemas. Então precisamos voltar a essa comunhão, sempre sermos chamados para essa comunhão. E essa comunhão é a comunhão do Espírito Santo, que é Ele que coordena quando os membros estão ligados à cabeça e uns com os outros. Agora Ele pode nos coordenar, colocar cada membro no seu lugar, na sua medida, e cada um servir conforme Ele tem dado essa graça, é o que Ele chama isso de comunhão do Espírito Santo, que engloba todas as coisas referentes ao Senhor. Agora, como a gente poderia pensar essa comunhão com Cristo nesse sentido que, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós podemos
caminhar, especialmente numa cidade tão grande e complexa como o Rio de Janeiro, ou como outras grandes capitais. Porque às vezes falamos dessa comunhão com Cristo, mas tornamos algo tão alto, um nível tão elevado e tão individual, que temos dificuldade de enxergar essa comunhão no contexto da igreja, no contexto da família, no contexto do ministério. É algo muito individualista, muito a ver com a vida interior de contemplar Cristo, isso é verdade, é bom, mas essa contemplação e essa vida interior, como isso se redundar em comunhão mais ampla, coletiva, que venha encher a família, encher a igreja e nos levar a caminhar juntos como um corpo só. Eu gosto da versão de Darby, em Atos 2,42, quando diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Darby, pegando lá do grego e pensamento em inglês, ele diz: perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Não se desassocia doutrina de comunhão. Não são coisas separadas uma das outras. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos e a comunhão não era simplesmente algo teórico, didático, mas era um relacionamento. Em Atos, Lucas, relatando o livro de Atos, vai dizer que eles anunciavam e ensinavam Jesus Cristo todos os dias publicamente pelas casas. Ou seja, essa doutrina era exatamente eles falando, compartilhando, lembrando, rememorando aquela vida de comunhão profunda que eles tiveram com Cristo em todo esse período de 3 anos e meio. O que eles viram, o que eles ouviram, o que eles tocaram, as mãos apalparam, eles compartilharam essa vida. Não era algo simplesmente sobre ele, sobre Cristo, era Cristo mesmo. Eles estão falando de uma pessoa, transbordando uma pessoa, e eles foram constituídos por essas virtudes dessa pessoa que é o nosso Senhor ressuscitado. Então era uma comunhão nessa pessoa, não era nada apartado dele, porque é possível que venhamos falar teologicamente muito correto, mas a nossa motivação não ser Cristo, o nosso espírito e as disciplinas não ser exatamente aquilo que é o Senhor. Então a igreja em Corinto tinha muito problema, porque ainda que se falavam coisas corretas e tinham ênfases corretas, mas a motivação não era exatamente a vida de Cristo operando entre eles. Nós somos chamados para essa comunhão. Onde está Cristo naquilo que fazemos, naquilo que falamos, naquilo que evidenciamos, reivindicamos às vezes? Onde está o Senhor nisso? Ou é simplesmente a nossa vaidade e nossa carne? Então eu pensei que nesse sentido, perseverar na doutrina e na comunhão de Cristo, com Cristo e uns com os outros. Fiquei imaginando como tornar isso um pouco mais acessível em nossa maneira de caminhar juntos. Então eu me lembrei, na verdade o Senhor me lembrou, nunca sou eu, de caminhos, princípios que Ele colocou nas Escrituras, especialmente quando ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. Ele está edificando a sua igreja. Mas poderíamos ver várias alegorias, comparações, ensinamentos na palavra. Eu vou pegar uma só, que é a lição da escada, ou a escada espiritual. Vamos ver uma passagem no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 13, versículos 10 a 13, depois vamos pular para o 16 e 17. Gênesis 28, 10 a 13, e depois 16 e 17. Jacó partiu de Bersebe e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Não diz que os anjos desciam e subiam. E nada é por acaso. Eles estavam subindo e descendo.
E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que você agora está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Até então, Deus é o Deus de Abraão e Jacó. Deus é o Deus de Abraão e Isaque. Mas ele se tornou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó também. Graças a Deus que ele é o Deus de Jacó, então tem esperança para mim e para vocês também, porque Jacó não era fácil, né? Vocês lembram as crises de Jacó? Ele lutou pelo direito da primogenitura, ele foi usurpar aquilo. Ele está lutando, digamos, para subir essa escada da vocação, da continuidade da obra de Deus, mas ele quebra muitos princípios em relação à família, paternidade, essa transição geracional do Deus de Abraão e Isaque ser também o Deus de Jacó. E Deus vai tratar com Jacó. Era um grande homem de negócio, um aproveitador, em muitos aspectos da vida dele, ele está sempre lutando por seus direitos, e ele vai encontrar alguém que é mais, digamos, negociador, trambiqueiro do que ele, que foi seu tio Labão. Nessas crises, Deus tratando com Jacó de maneira tão grande, então ele tem essa visão dessa escada. E agora ele reconhece que ele não sabia, mas Deus estava naquele lugar, assim como nós. Deus nos coloca em muitas situações, às vezes achamos até que é o inimigo, mas Deus está tratando conosco. Porque se ele também vai usar essa terminologia, eu sou o Deus de João, do Tiago, sou o Deus da Cláudia, ou de quem quer que seja, ou do Gerson, ele precisa trabalhar conosco. Havia muitas pessoas nessa época ao lado de Abraão, de Isaque, de Jacó, mas ele está dando testemunho que ele é o Deus dessas pessoas, se revelando por meio deles. Ali está o bastão da sua obra, porque essas pessoas se renderam às disciplinas que Deus estava operando na vida deles. Lembra-se de Abraão? Deus lhe deu um filho. Mas antes, quantas vezes Deus tratou com Abraão? Sai do meio da sua terra, da sua parentela. Era um homem de negócio. Vai ele largar e vai para um lugar. Para onde? Não sei. Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tem que seguir o Senhor. E ele era alguém que não tinha filho. Deus lhe deu um filho. Claro que antes houve um outro filho, Ismael, que é o fruto da carne. Mas o Senhor teve que tratar com Abraão, de mandar despedir esse filho. E mesmo o seu filho da promessa, que foi Isaque, a palavra Isaque significa riso. Ele passou a ter prazer e alegria, e deveria ter, mas nunca tornar isso como um ídolo. Deus agora fala com Abraão: pega o teu filho, o teu único filho que você ama, vai colocar no altar, você vai sacrificar para mim. Claro, não podemos crer que Deus queria o sangue de Isaque. O que Deus queria era o coração de Abraão. Amém. Onde tiver o seu tesouro, né? Onde estiver seu coração, ali está seu tesouro. Ou seja, Abraão passou a viver em torno de Isaque. E ele tinha que representar o pai. E o pai entregou o seu filho, o único filho, e agora Abraão, representando a Deus, ele também entregou seu filho. Quanta disciplina Deus operou na vida de Abraão, na vida de Isaque e agora na vida de Jacó. Ele já estava trabalhando com Jacó há muitos anos, mas Jacó está sempre fugindo dos golpes da cruz. Enfim, ele está vendo essa escada, ligando a terra com os céus e os anjos subindo e descendo. Coisas estão acontecendo na terra que estão conduzindo Jacó por essa escada até ele atingir o topo. Muito interessante que no Evangelho de João, capítulo 1, poderemos ver o versículo 51, quando Natanael encontra o Senhor. Há uma tradição dos estudiosos que dizem que o judeu costumava orar debaixo de uma figueira e costumava ter uma figueira na sua propriedade ou o mais próxima possível. E quando ele orava ali, era a maneira de Deus escutar. Ninguém sabia da sua crise, mas ele estava orando sozinho, só Deus sabia. Então, quando ele chega até Jesus, que ele foi conduzido ali,
Jesus fala: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde o Senhor me conhece? Falou: antes de você chegar aqui, eu vi você orando debaixo daquela árvore. Aí ele se prostra e reconhece Jesus como verdadeiro Deus e Senhor. Ou seja, só Deus, só o Senhor poderia ver aquela oração de Natanael. E aí ele fala: porque você viu isso, ouviu isso, entendeu, você creu? Eu vou falar coisas maiores para você. E de agora em diante, em verdade vos digo, você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo ante o Filho do Homem. João 1:51. Ou seja, Jesus está interpretando a escada de Jacó, de que ele é a escada. Naquela tipologia se cumpriu em Cristo. Agora, Natanael e todos os demais apóstolos, e todos nós, Paulo está falando aos Coríntios, fomos chamados para essa comunhão. É uma comunhão na pessoa do Filho, na sua missão, na sua herança universal, mas existem degraus. Toda escada tem degraus. A nossa tendência é querer saltar os degraus até atingir o topo. Paulo vai falar de plenitude de Cristo na igreja, ou seja, transbordamento, enchimento. Mas existem degraus. Tem que começar por primeiros degraus. Claro, devemos nos arrepender, crer no Evangelho, sermos salvos, o Espírito Santo habitar em nós, mas nós vamos encontrar que temos uma jornada pela frente. E poderíamos enumerar pelo menos alguns degraus. Isso não é uma doutrina, não é uma coisa fechada, não é uma sistematização. É uma aplicação de uma experiência de vida de muitos irmãos que podem nos ajudar a como a gente honrar o Senhor, servir o Senhor. Então vamos ver o primeiro degrau. Nós não vamos ter tempo de tocar em cada um desses pontos, já falamos isso durante esses dias, mas Jesus falou assim para os seus discípulos: vocês quando forem orar, o que deve fazer? Entra no teu quarto, fecha a porta. O teu pai que te vê em secreto, ele vai ouvir, vai te recompensar. Então eu estou aplicando que o primeiro degrau dessa escada para a gente subir é uma vida em secreta com Cristo, com nosso Pai. Porque muitas das vezes queremos subir outros degraus até o topo do ministério, mas falhamos nessa primeira responsabilidade. E é interessante que toda essa jornada, todo esse caminho, todos esses degraus, o nosso Senhor viveu. Você vai encontrar que muitas vezes ele saiu de madrugada, bem cedo, deixou os discípulos e ele foi orar. Temos vários versículos nos evangelhos sobre isso. Se alguém quiser as anotações depois, vou deixar com Silas, mas só para a gente ganhar tempo. Mas ele fez isso, então ele não nos chama uma vida que nós não podemos viver, porque ele viveu essa vida, embora como Filho de Deus, o Deus eterno com o Pai, mas ele viveu como homem debaixo do enchimento, do poder e direção do Espírito Santo. E é isso que ele quer de nós, depender do ministério do Espírito Santo, para podermos, como disse Pedro, seguir as suas pisadas, os passos do nosso Senhor. Mas depois que você tem o seu devocional, a sua vida em secreto, quando você abre a porta do seu quarto, o que você encontra? Você vai encontrar sua família, esposa, filhos. Você tem uma casa. E qual que é a nossa tendência? Ignorar a comunhão com Cristo na família. Eu coloquei o primeiro degrau, a comunhão com Cristo no secreto. O segundo degrau, a comunhão com Cristo na família. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz: se formos fracos na nossa vida de oração ou devocional, nós seremos fracos em todas as coisas. E Andrew Murray, que foi um missionário, um servo de Deus na África do Sul, participou de um grande avivamento em 1860. Deus usou muito esse irmão, mas ele descobriu que todo o problema da obra de Deus e da igreja em geral estava na raiz. Usando o romano, se a raiz for santa, toda árvore, os galhos vão ser santos. Mas se a raiz estiver com doença, a doença da raiz, então toda árvore estará doente. Se o cristão não cultiva essa vida em secreta com Cristo, na palavra, na oração, nas disciplinas espirituais, então todas as demais coisas estarão doentes. E por isso temos tantos problemas. Às vezes queremos uma igreja mais madura, que bom isso, mas como é que está a vida em secreta de cada membro?
E como é que está o honrar ou viver com Cristo no casamento? Muitos de nós viemos de famílias dilaceradas. Temos a vã maneira de viver que herdamos por tradição dos nossos pais. Os péssimos exemplos, eles não conheciam, a maioria deles, o Senhor. E mesmo aqueles que estão no Evangelho, muitas das vezes vivemos uma vida que não representa Cristo. Como honrar Cristo no matrimônio? Também disse Kempis Morgan, príncipe dos expositores da Bíblia no século XX. O Deus do universo quer ser também o Deus da nossa casa. Se Ele coordena todo o universo e enche todas as coisas, Ele também quer coordenar o nosso lar. Como marido, honrar Cristo no matrimônio, amando a sua esposa, educando seus filhos. Como a esposa honrar a Cristo, honrando o seu marido. São coisas que nós devemos considerar, porque Pedro vai dizer na sua primeira carta, 3:7, que os maridos devem conviver, se relacionar na sua vida cotidiana, no seu lar, dando honra à esposa como vaso mais fraco, mas co-herdeiros da graça contigo, ninguém vai herdar nada sem a esposa, o marido. E ele diz, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Não é possível que alguém esteja pregando para uma multidão. É possível que alguém esteja na liderança. É possível estar fazendo muitas coisas. Mas se o seu lar não está honrando Cristo e você não é um representante de Cristo no seu lar e não tem a sua vida secreta, tudo aquilo é só uma aparência de espiritualidade. Mas não há exatamente virtude. A aparência de eficácia, porém, nega o seu poder. Vocês se lembram quando Paulo fala para Timóteo? Capítulo 3, ele vai dizer, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Convém que o presbítero seja, 2 pontos, um grande teólogo, um grande pregador, um grande conferencista. Não. O que ele diz? Convém que o presbítero seja marido de uma só mulher. E ele vai falar daquelas comportamentos, qualidades, voltado ao caráter daquele que vai servir, porque nós seremos na igreja e na vida pública o que nós somos na nossa casa. Cada um vai reproduzir conforme a sua espécie. Se você é iracundo, se você é machista, teimoso, individualista, arrogante, você vai ser isso na sua casa, com seus filhos, com a esposa, e será assim também na igreja, e ai da igreja se os presbíteros forem assim. Então ele volta para a família. E assim as Escrituras falam muito sobre isso. Honra teu pai e tua mãe, os solteiros, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele vai dizer que se você honrar seu pai e sua mãe, tudo vai bem para você e você vai viver longamente sobre a terra. Depois de muitos anos ajudando irmãos e irmãs, servindo pela graça, algumas coisas ficavam encucadas na cabeça. Poxa, eu estou encontrando famílias tão queridas, casamentos tão queridos, matrimônios, mas com tanto problema e procuro ajuda da gente. Pô, não está faltando dinheiro, não está faltando trabalho, não está faltando saúde. Casaram no Senhor. E eu fui orar. E o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Comecei a fazer perguntas. Você, irmão e irmã, quando casaram, honraram os seus pais? Aí, para. Não. Minha mãe, especialmente, meu pai, não queria esse casamento. E eu forcei a barra e casei. E você, Mary? E alguns lares têm muitos problemas. E a gente vê esse cumprimento da palavra. Que se você não honrar seu pai e sua mãe, as coisas não vão bem para você. Pode ser que mesmo depois de tantos anos, vai ter que se arrepender e voltar lá na origem. Veja onde você caiu. Vai lá se arrepender e se retratar com seus pais para ver restauração. Algumas crises são incuráveis, a menos que se reconheça onde na raiz está o problema. O problema não está na periferia. Então, muitas das vezes, ignoramos isso. Muitos problemas na obra do Senhor e também na sociedade, nós vamos encontrar que a raiz está em desonrar Cristo na família. Lembra do último livro do Antigo Testamento? Malaquias. Último capítulo 4. E o final ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu dei no Monte Horebe, para vocês observarem. Verso 4 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Ah, tá. E qual é a missão dele? Será que é fazer aquele grande
milagre que ele fez lá, aquele grande sinal de vir fogo do céu. Ele falou, não. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Há um livro do Martin Lloyd-Jones, intitulado Uma Nação sob a Ira de Deus. As crises na sociedade, tudo bem, está aí a corrupção, uma série de problemas de gestão, mas a origem está na família, na degradação da família. E crise na igreja também. O Senhor ferindo a terra com maldição por quebrar princípios que ele estabeleceu da família, porque Paulo vai dizer em Efésios 3,14, o Deus do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Ou seja, que a família na terra é para expressar a família celestial, especialmente a paternidade de Deus. Então, a primeira e maior missão de um pai não é simplesmente trazer o feijão, a provisão e pagar as contas. Isso é importante. Ele é o provedor, ele deve ser aquele que guarda, que protege, que alimenta, que nutre, mas, sobretudo, representar a paternidade de Deus na sua casa. É possível fazer tudo, mas se estiver desalinhado, no lugar de expressar a paternidade, vamos expressar o nosso orgulho e vamos gerar muitos problemas. Então, o primeiro degrau, uma vida em secreto. O segundo degrau, a comunhão com Cristo na família. Como estão os nossos lares? Foi Jesus que falou, quando ele enviou os discípulos em Mateus 10, não vão aos gentios primeiro, mas primeiro vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Das cidades onde vocês chegarem, procurem casas, você lembra o adjetivo? Casas dignas. Ali vocês entram, saúdam com a paz. Se a casa for digna, a paz vai permanecer. Se não for, ou se não receberem vocês, vocês saem. Mas procurem casas dignas, ou seja, o aprisco daquelas ovelhas, ou a base para o evangelho prosperar, seria por meio de casas dignas. E quando ele responde a pergunta, nós que deixamos tudo para seguir o Senhor, o que vamos ganhar? Ele falou, não há quem tenha deixado famílias, ou pai, mãe, todas as coisas, por amor a mim, o Evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes mais. Em que vai receber mais nessa vida? Ele vai dizer irmãos, irmãs, casa, ou seja, família. Ainda que acrescenta a vida eterna, e enquanto estivermos aqui temos tribulação. Mas ele prometeu dar famílias. Ou seja, a sociedade em degradação, em decadência, quando as pessoas creem no Evangelho, elas não estão esperando encontrar um erudito, um professor acadêmico, um grande templo, uma instituição, um grande show. Não, isso aí o mundo faz melhor do que a gente. É necessário paternidade espiritual. Pais, mães, irmãos, irmãs e casas que expressam o reino de Deus. Graças a Deus estamos pregando o Evangelho, tenho visto os irmãos bem encorajados. E quando chegam as pessoas, aquela moça que não teve exemplo de pai, quantas crianças violentadas, molestadas, quantas crises no matrimônio, mulheres traídas, feridas, temos uma total degradação na sociedade. Mas quando elas chegam, o que vocês pensam que seria mais saudável elas encontrarem? Claro que Cristo é a resposta, mas Cristo é a resposta no nosso matrimônio? Cristo é a resposta em nosso relacionamento conjugal, filhos? Como honrar Cristo? E nós encontramos que se ignorarmos isso, e a história está aí para nos testemunhar, muitos irmãos com uma vida no ministério de grande projeção, mas o seu lar está de cabeça para baixo. É claro que nunca devemos pensar em culpa dos pais quando os filhos tomam a decisão de seguir adiante fora do caminho do Senhor. Tive um amigo, foi confirmado como um presbítero, e ele estava muito arrasado, porque seu filho resolveu sair de casa, sair dos caminhos do Senhor, e estava com a vida financeira e profissional muito bem resolvida, e entrou num caminho muito difícil. E ele estava arrasado, se sentindo culpado. Foi procurar um amigo, Jamê Nobre, um irmão muito maduro, e o Jamê olhou para ele, e isso ele me contou. Ele falou assim, ô fulano, quem foi o pai de Adão? Ele parou, pai de Adão? Mas Adão foi feito do pó da terra? Ele não foi gerado. Mas Lucas, no Evangelho, falando da genealogia de Jesus,
ele volta geração por geração e chega em Adão. E Adão, filho de Deus. Depois você dá uma olhadinha lá. Ou seja, é aquele que cuidava, que exercia sua paternidade. Ele toma por filho. E um dia o próprio Adão tomou a decisão de desonrar o Senhor. Então os pais que têm filhos maiores de idade, mas passam por algumas desventuras de crise, tem que considerar isso. Podemos ter problema de negligência à medida que vivemos a nossa jornada como família, temos bastante dificuldade com isso, mas também existe a possibilidade, como aconteceu com Samuel e com outros servos de Deus na história da Bíblia e também a história da igreja, em 12 mil anos de história da igreja, que alguns filhos dos grandes servos de Deus e profetas de Deus tomaram outro caminho. E nunca devemos deixar de amar e orar. Mesmo que tenha escolhido algumas outras escolhas que desonram o Senhor, a base do relacionamento não são as decisões em relação ao Evangelho ou alguma outra decisão, mas sim a filiação. São os nossos filhos. Temos que amar, interceder, orar e fazer de tudo. Eu comecei a preparar uma mensagem, deve ter uns 5, 7 anos, não consegui pregar. Era uma mensagem aos pais que têm filhos desviados do Evangelho. E eu não preguei. Até hoje. Às vezes falo alguma coisa, mas não tive coragem. Até que tivesse experiência suficiente, um coração cheio de misericórdia e compaixão para tocar nesse assunto. É possível gerar mais dano do que encorajamento e edificação para os pais. Hoje minha caçula está beirando 30 anos, já sou avô, a netinha é linda. Vocês já viram? Todo mundo. Senão eu vou mandar as fotos. Todo dia eu mando foto. Mas eu passei ali as escrituras na perspectiva de um avô. E muda tudo quando você tem filhos maiores e os filhos começam a tomar suas próprias decisões. Mas voltando a esse ponto, o segundo degrau, que tem sido tão negligenciado, e às vezes falando de tantas coisas em nossos encontros, conferências, mas esquecemos das lições básicas sobre família, e Deus é um Deus de família. O terceiro degrau, eu coloquei a comunhão com Cristo na base de 2 ou 3. Por que isso? Porque isso é tão importante, é possível estarmos no meio de uma grande multidão e ainda assim nos sentirmos sozinhos. E como é comunhão com Cristo, olha como foi o Senhor. Quando ele ressuscitou, disse Paulo que ele foi visto por cerca de 500 discípulos, ou mais de 500 discípulos. No entanto, ele tinha a sua comunidade. Betânia, os 12, Maria Madalena e outros. Mas entre esses, especialmente os 12, por várias ocasiões ele chamou 3 para um momento mais íntimo. Quando ele foi para o Getsemane orar, e ele disse: a minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui e velai comigo. Para quem ele falou essas palavras? Para todo mundo? Para toda a congregação? Não. Pedro, Tiago e João. Ele foi curar ou ressuscitar a filha de Jairo. Levou Pedro, Tiago e João. Ele subiu ao monte da transfiguração, Mateus 17. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Ainda que possamos falar, somos membros do corpo. Bênção. Mas Paulo vai dizer em Romanos 12 e Coríntios 16, e especialmente ou individualmente somos membros uns dos outros. Somos membros do corpo, mas olha o seu corpo. Seu pé não está saindo do pescoço ou da barriga. Imagina de madrugada você acordar, aquele pé 42, você vai dar um beijinho no marido, um pé no rosto. Nunca aconteceu isso. Nenhuma parte do corpo saiu por aí andando sozinho, fazendo as coisas. Os membros estão coordenadamente, sabiamente, cada um no seu devido lugar. Mas eles estão membros ligados uns com os outros. É um membro do corpo, mas tem 2 ou 3 ali que está ligando eles com juntas e ligaduras. Quem são aqueles membros, irmãos e irmãs, que o Senhor nos vinculou? E isso não é uma escolha aleatória ou pessoal, é Ele, a cabeça pelo Espírito Santo que nos vincula. E isso pode mudar. Às vezes temos irmãos muito próximos agora, depois ele inclui outros e assim vai. Pode ser que aconteça irmãos que vivem longe
E você tem muito mais afinidade, vínculo, liberdade, confiança do que com alguns irmãos que moram do seu lado. Jesus fala assim: Pai, daqueles que tu me deu, nenhum deles se perdera, a não ser o filho da perdição. Quem deu aqueles discípulos ou aqueles companheiros para Jesus foi o Pai Celestial. Ele escolheu pessoas improváveis. Talvez se dependesse de nós, Maria Madalena nunca estaria próxima do Senhor. Pedro, então, nem se fala. Às vezes nós queremos escolher quem serão aquelas pessoas que vamos ter um nível mais íntimo de comunhão. E se a nossa escolha for egoísta, nós não vamos aceitar as pessoas que Deus nos aproximou. Nós vamos querer aceitar aquelas, ou incluir aquelas que mais vão massagear o nosso ego e confirmar quase tudo que a gente faz. Muitos irmãos, mesmo no meio de uma igreja tão grande, eles não têm com quem repartir a sua dor. Jesus fala: minha alma está angustiada até a morte. Ele chama os seus discípulos. Será que nós somos maiores do que o nosso Senhor? Por que às vezes somos tão solitários? E Jesus vai falar assim: ó, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, o que acontece com ele? Ele vai ficar sozinho. Muitos andam sozinhos por causa do orgulho. Não precisa de conselho, não precisa ouvir o parecer de ninguém, não precisa ser complementado. E ai daquele que estiver sozinho, diz a Bíblia, né? Aquele que anda isolado, em Provérbio 18 vai dizer, ele está buscando seus próprios interesses e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então a vida solitária é uma vida muito individualista, egoísta e propenso a muitos erros. Nós somos chamados a sermos solidários, mas não solitários. Mesmo os solteiros, você é solteiro, mas nunca deve ser solitário. Você vive em família e sai para compartilhar a vida em família. Mas Deus não nos chamou para uma vida solitária, porque agora somos chamados à comunhão com seu Filho. E essa comunhão ampla que inclui a comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo e todos aqueles que foram chamados para essa comunhão. Agora precisamos dessa comunhão de 2 ou 3 para oração, aquele nível de oração que não é entrar no seu quarto e orar em secreto sozinho, não. São cargas que estão nos esmagando. Problemas, lutas, guerra ou batalha espiritual. Ou aqueles momentos de tentação. Quantas vezes pessoas estão passando por graves tentações e caem em pecados porque não pediram ajuda, nunca abriram o seu coração. Ou aquela luta que nós podemos estar passando por angústia, por depressão, por crises, por coisas que não conseguimos explicar, aquelas grandes tribulações que transitamos no dia mau. Inclusive a reunião de oração não é para a gente trazer os nossos problemas individuais que nós podemos acertar no nosso secreto. Agora, quando é uma crise que está sobrecarregando, e se eu vacilar, isso vai gerar um dano ao corpo de Cristo, irmãos, eu preciso pedir ajuda. Nunca leve um peso, um fardo, seja ele qual for, sozinho, quando aquilo estiver te esmagando. Cada um vai levar a sua própria carga, diz Paulo aos Gálatas, mas devemos levar as cargas uns dos outros. É aquela carga que a gente não consegue levar sozinho. Também, esses 2 ou 3 são os nossos amigos que nos corrigem, porque nós temos debilidades. E quando nós servimos como membros do corpo, nós precisamos reconhecer o nosso limite. O limite do meu serviço, a graça até onde ela chega, e sermos aperfeiçoados, complementados, corrigidos, equilibrados, porque a tendência é ultrapassar, ou ficarmos aquém, ou irmos além daquilo que Deus nos chamou para servir. Então, você tem pelo menos um amigo, amiga, 2, 3, Jesus teve. E a Bíblia fala muito sobre isso, o cordão de 3 dobras, ele não vai se arrebentar facilmente, né? Nós que somos casados, se tivermos outros casais mais maduros, já passaram por jornadas que nós não passamos, que às vezes acontece uma circunstância, precisamos de ajuda. Nossos filhos precisam de ajuda, nós precisamos de ajuda, a liderança precisa de ajuda. Ai daquele que estiver sozinho. Então eu diria que o 3º degrau seria essa comunhão com Cristo, na base de 2 ou 3. E quanto mais nós vamos seguir no Senhor, Ele vai nos levando degrau pós
degrau. Mesmo que aqueles amigos não estejam 100% ali, mas você sabe que a hora que necessitar, você sabe a quem recorrer. O quarto degrau seria a comunhão com Cristo na igreja. Tem uma frase negativa, né, que é chamada os desigrejados. É uma crítica das instituições, da linha mais reformada especialmente. Algumas vezes é pejorativa. São aqueles irmãos que saíram das igrejas tradicionais. Mas às vezes essa crítica está certa. Alguns que procuraram viver a vida do corpo de Cristo, mas eles hoje andam sozinhos, não se sujeitam a ninguém, não são discípulos, não são pastoreados e viram uma democracia desordenada onde cada um quer fazer o que quer. Não. Onde você caminha? Com quem você se reúne? Como que está a questão do ensinamento, do discipulado, das responsabilidades de uma vida piedosa, congregacional? O irmão acabou de falar de contribuição, mas não temos tempo de falar dessa escada de maneira profunda. Mas Paulo vai falar sobre as contribuições, sobre Cristo. Ele vai dizer que aquele que era rico se fez pobre para que na sua pobreza pudesse enriquecer a muitos. Falando da generosidade. De quem que ele está falando? Da comunhão com Cristo na mordomia financeira. Amém. Isso também é comunhão com Cristo. Não é nada nosso, é tudo dele. Então, à medida que nós vamos andando com ele, tal ele era, ele nos chama para ser. E você vai encontrar nos evangelhos que algumas vezes ele sentou em frente ao gasofilácio. E ele está observando. E assim é o Senhor conosco. Tinha tanto lugar para ele sentar, mas ele sentou exatamente. Tem uma parte na Bíblia que ele sentou onde quase os ricos não iam. Onde iam as mulheres, e ali aquela viúva pobre deitou, colocou a sua oferta. Ele falou, deu mais do que todos. Ali estava Jesus. Ele está olhando a nossa comunhão com ele no tocante à mordomia. Ou seja, tudo envolve a comunhão com Cristo. Amamos ou devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que ele amou a igreja? Morrendo, dando a sua vida por ela. A mulher se sujeita ao marido como ao Senhor. Se não é no Senhor, teremos um caos. O marido se torna um tirano como Hitler, e assim temos muitos problemas, né? Às vezes eu falaram para a Miriam, casa com Gerson que ele é um amado irmão. Tadinha, ela acreditou. Ninguém tinha casado comigo. E quando eu fui viver a vida a dois, descobri coisa em mim que sozinho, na vida de solteiro, nunca ia ver. Eu era machista, autoritário, ainda tem algumas coisas, mas não era semelhante a Cristo. E o casamento é um instrumento de transformação. Amém. Para que ele possa encher todas as coisas. Então, amados, voltando, muitos falam da igreja, mas quando você vai ver o estilo de vida, não viu a igreja. Não compreende como que Cristo, sendo cabeça, e o Espírito Santo possa coordenar as coisas. E às vezes tomamos decisões sozinhas. Achamos que podemos fazer coisas e não buscamos a coordenação, a validação, a cobertura, a autoridade daqueles que o Senhor colocou. Eles não são o governo, mas eles representam o governo do Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo, para nos confirmar e nos ajudar, e tomamos decisões sozinhas. São coisas boas, porém desassociadas da cabeça e da coordenação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Então, esse quarto degrau, a comunhão com Cristo na igreja. A igreja não é um lugar de uma democracia onde nós fazemos cada coisa que a nossa opinião, o nosso sentimento, o nosso achismo acha que deve ser. Em quinto lugar, a comunhão com Cristo no ministério. Todos somos chamados para servir, todos, absolutamente todos. Agora, como servir? Como começar? Como o meu lugar? E esse é um assunto tão importante porque Paulo vai falar, a gente podia ler esse versículo brevemente. Acho que esse meu tempo aqui é para provocar fome para vocês sobre esses assuntos, para depois a gente entrar numa outra ocasião, ou os irmãos aqui toquem adiante. Mas nosso tempo não vai ser possível tocar em tudo isso, né? Capítulo 4 de Efésios,
versos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, lembra que ele está falando no plural, ou seja, falando com todo o povo de Éfeso. Cresçamos, não é você crescer sozinho. Cresçamos em tudo, não naquilo que você gosta ou enfatiza, mas é em tudo, cada um na sua parte. Naquele que é a cabeça, Cristo, de quem, preste atenção nisso, todo o corpo. Olha essa palavra todo, que ela é tão importante nessa carta. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Na comunhão com os varões, eu pedi para ler, o Renato achou a versão Reina Valera de 1909, ela pegou o pensamento no grego, que diz assim: todas as juntas de provisão, suprimento, alimento. São aqueles irmãos que foram galgando os degraus da espiritualidade, da disciplina do Espírito Santo, e estão ordenados no seu lugar, e têm um ministério não só de ligar, de cuidar de pessoas, mas também de prover alimento espiritual, para enriquecer o corpo, consolidado pelo auxílio de todas as juntas de provisão espiritual, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Em Colossenses 2, vamos dar uma olhada rápida nisso? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Que nos diz assim: não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo, novamente a palavra todo, o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, olha aí as juntas de suprimento, e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Todos reter a cabeça, submissão à cabeça, mas vinculado uns com os outros, princípio da comunhão e o princípio do serviço. Se nós estivermos desencaixados daquele lugar que o Senhor nos colocou no corpo, nós quebramos esse fluir da vida da cabeça que está passando por meio do corpo. Eu penso que no capítulo 4 de Efésios temos 3 níveis de unidade. Verso 3, a unidade do Espírito, que temos que preservar. Versículo 12, a unidade da fé, que temos que prosseguir, amadurecendo no entendimento daquelas verdades centrais relacionadas a Cristo. É uma questão de pensamento, de doutrina, de fundamentação. Mas o versículo 16 é uma unidade orgânica de serviço. É possível estar na unidade do Espírito, é possível ter uma teologia correta, mas a gente não consegue caminhar junto e servir juntos. Porque não nos encaixamos naquele lugar que o Senhor nos colocou, aquela medida que Ele nos deu, e nós extrapolamos e ferimos uns aos outros. Então é melhor caminhar sozinho. Muitos têm dificuldade de caminhar juntos e servir e aceitar ser complementado uns pelos outros. A vida do corpo é uma vida de cuidar uns dos outros, de servirmos juntos, mas para isso é necessário disciplina. Então, nesse comentário que eu estou fazendo, podemos colocar o 4º degrau, que é a comunhão com Cristo na igreja. Lembre-se que ele falou: eu vou edificar a minha igreja. Não é um cristão individual, isolado, nem um grupo pequeno de 2 ou 3 ou mais pessoas, ainda que ele trabalha com esses membros, mas tudo isso é para a edificação da igreja na sua totalidade. Ali está o testemunho do Senhor. Então, em 5º lugar, a comunhão com Cristo no ministério, nos serviços. Como vamos incluir pessoas no serviço, ou encorajar pessoas a servir no ministério, mas se ele não tem uma vida secreta com Cristo? Mas se ele tem uma vida secreta com Cristo, mas ele não honra Cristo na sua família? Estão entendendo? Se não é uma casa digna, nós vamos reproduzir os problemas desses lares
se estiverem com problemas, com os outros que porventura se achegarem àquele lugar ou forem servidos por essas pessoas. Então que volta para a família, volta para os primeiros degraus, não pula os degraus, né? Não pula. Comunhão com Cristo no ministério. 6º lugar, a comunhão com Cristo no presbitério. Isso aqui é importante? Meu Deus, demais. Por quê? Lembre-se que Paulo falou em Atos 20, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar ou pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem levantou e constituiu aqueles presbíteros? Foi o Espírito Santo. Então é ele que levanta presbíteros e unge, que vai representar o governo, a liderança para supervisionar, tomar decisões. Enquanto todos podemos servir nos serviços e ministérios, nós não podemos extrapolar nossa medida e entrar em assunto administrativo. Bom, já que estamos vendo essa questão da igreja espalhada na cidade, podemos ter várias assembleias, então a partir do mês que vem, nós estamos começando uma outra assembleia naquele bairro lá. Será que é assim? Eu penso que não. Nós temos um corpo, temos uma liderança espiritual. Embora todos podemos servir e que Deus multiplique muitas assembleias nessa cidade, mas as coisas são feitas em princípios. Porque nós vamos encontrar na Bíblia grupos que surgiram que eram grupos facciosos. Eles estavam contra a liderança, contra a unidade, contra o ensinamento e receberam falsos obreiros. Deixaram a verdade e passaram a ouvir aquilo que é mais conveniente porque tem comichão nos seus ouvidos. Então, assim, é uma coisa aparentemente simples, mas ao mesmo tempo complexa no sentido de conteúdo, que nós precisamos ser ajudados uns pelos outros. Que Deus ajude que se multiplica muitas igrejas e que aqueles que começam a servir com seus dons amadureçam ao ponto de conquistarem posição de ministérios. E esses ministérios serem vocacionados para possamos ser uma igreja missionária. E Deus levantar muitos obreiros, como aqui já saíram vários obreiros do Rio, e mais presbíteros. Mas tem uma escada que precisamos subir. As coisas não podem ser feitas de maneira desadequada e alguém se promover a si mesmo. Lembra o que aconteceu em Atos 15? A obra do Senhor pelo Evangelho se espalhou pelos gentios, por meio de Paulo e Barnabé. E aí alguns saíram de Jerusalém, que vieram da linha dos judaizantes, estavam na igreja, e foram pregar às igrejas dos gentios que se eles não circuncidassem, eles não seriam salvos. Gerou uma confusão enorme nas igrejas dos gentios. Então foram para lá Paulo, Barnabé e Tito, e sentaram com os apóstolos e os presbíteros em Jerusalém. E eles trataram sobre essa questão. E chegaram à conclusão, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Opa! A igreja não é uma democracia, e ali não tem o princípio da teocracia do Antigo Testamento, um só Moisés, ou um só Josué, ou um Davi. Não. Você tem a comunhão do Espírito Santo por meio do ministério. Isso é diferente, é um governo compartilhado, não isolado. Então vamos chamar isso de coinocracia, a comunhão, o governo na base da comunhão do Espírito Santo, onde nós escutamos uns aos outros, especialmente os nossos anciãos, que o Senhor levantou para isso. E eles escrevem uma carta que pareceu bem a eles, o Espírito Santo, não colocar outras coisas sobre eles, a não ser aquilo que já foi decretado, que eles pudessem se abster do sufocado, da carne, da idolatria, da prostituição. E eles falam, olha, ficamos sabendo que saíram alguns dentre nós sem nós termos dado mandamentos. Ou seja, eles achavam que eles mesmo podiam se enviar e ir servir as igrejas. Mas em Atos 15 eles vão dizer, nós não enviamos. Saíram em seu próprio nome. E porque eles saíram debaixo dessa cobertura de Cristo, que é a cabeça, nós não estamos falando de uma cobertura no sentido, infelizmente, mal interpretado, que às vezes se pergunta, quem é a tua cobertura? Como se fosse um pseudo-apóstolo. Não, não é isso. Mas essa proteção de Cristo na comunhão do corpo de Cristo. Eles saíram sem mandamento, de maneira desordenada. E agora o inimigo usou essa situação. Eles foram além dos limites espirituais, além da sua vocação, eles mesmos se autopromoveram. E aí gerou
confusão. Então, muito cuidado, porque temos degraus. Não pode saltar os degraus. Então, podemos usar isso como o que aconteceu em Atos 15. Fazer essa aplicação, que seria, então, a comunhão com Cristo. O 4 é na igreja, o 5 é no ministério e a comunhão com Cristo no presbitério. Assuntos administrativos devemos trazer aos nossos irmãos que têm essa vocação como presbíteros, porque eles são responsáveis por essas coisas. Quando são validadas as coisas que o Espírito Santo está conduzindo e a igreja está se movendo, essa vida se multiplica. O contrário também acontece. Não lembra que Paulo falou? Por causa disso há entre vós, Coríntios 11, alguns fracos, outros que estão doentes e outros que morreram. Por que morreram? Quebraram princípios, tornaram coisas levianas. Ali no caso, a mesa do Senhor. O 7º seria a comunhão com Cristo entre os obreiros. Mesmo que Deus começa com o obreiro sozinho, e muitas vezes é assim, depois ele vincula com outros. Em Gálatas 2 vai dizer que Paulo, por uma revelação, foi a Jerusalém expor o evangelho que ele pregava àqueles que foram pioneiros, para que ele não estivesse corrido em vão. E ali eles dão uma dessa de comunhão, se tornam companheiros, ainda que uns vão para o gentio, Paulo e os demais, e Pedro com a sua equipe vai para os judeus. Mas você encontra esse vínculo e essa complementação, porque depois Pedro reconhece o ministério de Paulo, ele foi corrigido por Paulo. Então nós temos essa graça de buscar essa complementação. E aí tem que discernir o ministério desses obreiros. Porque nós não podemos crer numa unidade uniformizada. O que a Bíblia apresenta para nós é uma unidade com diversidade. Diversos dons, diversos ministérios, há uma multiforme sabedoria, multiforme graça. Então, mas isso é tão importante quando a igreja encontra essa provisão espiritual por meio de obreiros que estão sendo introduzidos por ele nesse companheirismo, onde se valoriza os ministérios de cada um e nós achamos equilíbrio. O 8º, a comunhão com Cristo entre as igrejas. A igreja não pode se tornar um partido isolado. Nós decidimos fazer aqui o nosso encontro. Pô, legal, mas você mora aqui do lado aqui, os presbíteros estão sabendo disso? Como é que está sendo coordenado isso? Não, nós somos uma assembleia autônoma. Opa, tem que ter muito cuidado com essa fala. Nós temos liberdade, sim, para seguir a Cristo, o Espírito Santo, multiplicar os serviços. Mas se você está lidando com o aspecto da obra extralocal e promovendo algo, seria mais adequado sentar à mesa da comunhão, para que haja cooperação, provisão em todos os sentidos, e como que isso possa ser feito de uma maneira que também as demais igrejas irmãs possam ser beneficiadas, mesmo que nem todos participem, mas todos podemos orar, contribuir, hospedar, nós podemos fazer muitas coisas juntos. Você vai ver em 2 Coríntios 8 e 9, as igrejas enviaram ajuda financeira para suprir as igrejas da Judéia. As igrejas enviaram irmãos que se tornaram missionários enviados pelas igrejas, porque eles tinham testemunho que eles funcionavam juntos entre a comunhão com Cristo nas igrejas. A Bíblia vai usar muito esse termo, as igrejas da Ásia, as igrejas da Galácia, as igrejas, como disse Pedro lá em Ponto, e em vários lugares que as igrejas chegaram, eles tinham uma comunhão. Então que o Senhor nos ajude a considerar essas coisas para que não haja desordem e sim alinhamento. E em último lugar, em 9º lugar, a comunhão com Cristo entre os obreiros e as igrejas. Como podemos servir as igrejas? Se já tem irmãos que o Senhor introduziu ali, como que esses que vão ser introduzidos depois, eles podem funcionar ali, mas numa base de complementar o que já está sendo feito. Imagina assim, um pintor vai pintar uma parede, ele é muito bom, mas ele esquece de botar jornal, plástico ou qualquer coisa na mobília da casa e no chão. Aí quando ele termina, poxa, a parede está maravilhosa. Ah, mas a dona da casa, quando olhar o seu sofá, seus móveis, o piso, tudo respingado de tinta, e tem tinta que não sai fácil, fala, poxa, ele é um bom pintor, mas é bem lambão, né? E ele pode prejudicar o trabalho do outro que já fez os outros serviços. É disso que nós estamos falando. Paulo vai falar muito da medida da fé e graça que Deus repartiu com cada um de nós.
Eu quero terminar essa fala no livro de Efésios, e nós terminamos. Versículo 20, depois que ele fala do Espírito de sabedoria e revelação, o poder que operou em Cristo ressuscitando, que nós devemos conhecer a eficácia do seu poder. Efésios 1:20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1:21, acima de, presta atenção nisso, todo, não alguns, todo principado e potestade, poder, domínio, e de todo, novamente a palavra todo, nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas, estou dando ênfase ao todas as coisas, não algumas coisas, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser cabeça sobre todas, de novo, as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A versão transformadora diz, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche de si mesmo. É o enchimento de Cristo em todas as coisas. Capítulo 3:18. Isto digo para que não alguns santos, todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O capítulo 4, versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Não podemos ignorar, menosprezar ninguém. Todos. O qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Que coisa maravilhosa. Todos. Mas ele foi colocado como cabeça sobre todas as coisas. Então precisamos ser encabeçados por ele para que todas as coisas sejam cheias de Cristo quando todos nós estivermos ligados com ele e uns com os outros e cada um operando no seu dom. Versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Medida. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A versão transformadora diz encher de si mesmo todas as coisas. Não sei se a minha irmã consegue colocar essa versão transformadora aí, ó. Encher consigo mesmo. Tá vendo, irmãos? A igreja não é um lugar de ativismo, de religiosidade, de política, de humanismo, não. Comunhão com ele e por meio dele uns com os outros, e com ele e uns com os outros, essa comunhão vai nos levar a encher todas as coisas com a vida de Jesus e a graça dele nos serviços. Oh, amados irmãos, o último versículo 16 do capítulo 4, 15 e 16. Seguindo, quem que nós devemos seguir? Diz aqui, a verdade. Não importa o que aconteça, quem começou, para onde foi, não. Nosso chamamento é para seguir a verdade em amor. Cresçamos em algumas coisas, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem, novamente, todo o corpo,
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, lembram-se, juntas de provisão. Não queira se juntar com pessoas que vai guiar você para algum canto, um grande líder, mas não está provendo de Cristo, do Espírito de graça. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Que coisa maravilhosa. Então nós podemos ver que existe essa vocação, esse chamamento maior para a comunhão com Cristo, nosso Senhor, mas ele é destinado a ser cabeça de todo o universo, está enchendo todas as coisas com a sua própria presença e vida, e ele chamou a igreja para ele encher todo o universo por meio da igreja, porque ele é o cabeça. Agora esse enchimento é um processo como de uma escada, que nós vamos subindo degrau pós degrau. Me perdoe, eu vou ler o último versículo que eu prometo que nós vamos almoçar. Está em 1 Crônicas. Vamos ler. Perdão, 1 Reis, capítulo 6, versículos 7 e 8. 1 Reis 7 e 8. Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, e aqui nós encontramos um exemplo de como isso pode ser feito. 1 Reis 6, 7 e 8. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo. E por uma escada se subia ao segundo andar e deste ao terceiro. Olha como é que eram as coisas. Haviam pedreiras enormes nas montanhas, os obreiros trabalhavam lá, cortando pedras, lapidando, tinha muito barulho. Depois que as pedras estavam certinhas, na medida certa, eles rolavam essas pedras para baixo, até chegar naquele terreno onde o templo estava sendo construído. E o que sustentava essa casa sendo edificada, pedra por pedra, era o peso que cada pedra tinha. Não era por argamassa. Você consegue remover um tijolo fácil, se não tiver argamassa, mas uma pedra grande não. E Paulo vai dizer que aqueles que são espirituais devem sustentar os mais fracos. Ou seja, aqueles que são mais maduros não se movem facilmente. Não são como meninos agitados de um lado para o outro, como está em Efésios 4. Toda pessoa agitada, inquieta, sempre cheia de opinião, cheia de coisa, querendo fazer um bocado de movimento, isso é sintoma de sinal de um menino. Paulo vai chamar os coríntios de meninos. Mas quando você tem aqueles irmãos que foram lapidados, quebrantados, estão subindo os degraus e agora eles estão rolando, é uma obra de quebrantamento, e nós encontramos isso em Filipenses 2, para termos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Você vê que ele vem rolando como essa pedra. Ele é a pedra que a Bíblia chama, a rocha. Mas ele vem se humilhando, assumiu a forma de homem, como homem ele assumiu a forma de servo, como servo ele foi o servo obediente, e obediente a tal ponto de ir para a cruz, e ele morreu e desceu às partes mais baixas. Depois ele subiu para encher o universo e todas as coisas com a sua presença. Mas ele é o primeiro a viver essa vida de escada, que antes de subir, ele primeiro desceu. Olha a experiência de Paulo. Em 1 Coríntios ele diz que é o último dos apóstolos, ou o menor dos apóstolos. É uma das suas primeiras cartas. Mas em Efésios 3 ele diz que ele é o menor dos santos. Opa! Desceu, né? Aí quando chega em 1 Timóteo, o pior dos pecadores. Agora é um problema quando alguém não se vê pior dos pecadores e quer ser o maior daqueles que servem entre o Senhor. E o chamado para a gente servir
é em união com aquele que pegou uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos irmãos. Que o maior entre vocês serão aqueles que mais servem. Então, o caminho do crescimento espiritual é também um caminho de uma escada que desce. Não simplesmente está subindo. E quando sobe, ele está subindo nas virtudes de Cristo. Não mais eu, mas Cristo, disse Paulo. Então veja bem, aquelas pedras estão sendo lavradas nas montanhas, elas vão rolando. O que Deus está fazendo com você e comigo? Puxa, a gente passa por algumas situações, provações, tenho certeza que é o diabo, mas vai chegando um tempo e você fala, peraí. A Escritura diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Qual o propósito? Nos conformar à imagem daquele que veio rolando, aquele que veio sendo Deus se fez homem, sendo eterno se confinou em nosso tempo. O Deus incriado se fez criatura e ele nasceu de maneira tão vulnerável como um bebê. E agora, disse C.S. Lewis, houve um dia que aquele que era o Senhor do universo estava deitado numa manjedoura. Ou seja, um milagre. Algo tão simples que continha a maior coisa do universo, que era o Filho de Deus. Nós somos chamados a essa comunhão com Ele. Então, amados irmãos e irmãs, nosso problema é que queremos subir na carreira cristã, ou profissional, ou na sociedade, ou na família, ou na administração dos recursos, seja o que for, quebrando princípios. Quantos não entraram em grandes problemas e entramos por saltar os degraus? Nós queremos desfrutar de privilégios sem cultivar responsabilidades. Queremos colher onde não semeamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então lembre-se, são apenas degraus que a gente aponta para a jornada de uma igreja bíblica e espiritual que possa ser usada pelo Senhor para que o Evangelho se multiplique, muitas pessoas sejam alcançadas, mas que quando elas chegarem, elas encontrem esse equilíbrio e essa escada. Em primeiro lugar, vida em secreta com Deus. Segundo degrau, qualquer comunhão com Cristo na família. Não queira chegar lá em cima do ministério, volta para sua casa. Terceiro lugar, comunhão com Cristo na base de 2 ou 3. Mas não tente escolher não, tá? Isso é algo que tudo que a gente põe a mão dá errado. É o Senhor que coloca pessoas para nos ajudar, nos complementar. E a gente também ser canal de bênção para a vida das pessoas. Cuidado, porque ele sempre, ou quase sempre, tem esse costume de nos aproximar de pessoas improváveis. E a gente quer rotular pessoas. Em quarto lugar, comunhão com Cristo na igreja. Quinto lugar, comunhão com Cristo no ministério. Sexta, comunhão com Cristo no presbitério. O sétimo, comunhão com Cristo entre os obreiros. O oitavo, comunhão com Cristo entre as igrejas. E em nono lugar, comunhão com Cristo entre os obreiros e as igrejas. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Até que seja Cristo em todos, enchendo todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa graça maravilhosa de estarmos juntos para ouvir o Senhor, celebrarmos ao Senhor e sermos tomados de toda a plenitude do Pai. O Senhor não nos permita ser desequilibrados, empobrecidos por preferir algumas coisas em detrimento de outras. E ajuda-nos a trilhar esse caminho. Ajuda-nos a trilhar essa escada degrau pós degrau. Que o Senhor nos ajude, seja glorificado, o Senhor prospere a tua obra aqui no Rio de Janeiro. Continue multiplicando os serviços, a salvação de almas, levantando mais servos para operar na sua seara, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus amados, duas coisas pequenininhas. Uma é que temos feito um encontro geral na região lá do interior de São Paulo. O Espírito Santo estava fazendo em novembro e a gente em outubro.
E só tínhamos uma data em outubro no local de evento, nós seguramos. Ano passado estive no encontro em Guarapari, foi uma bênção. Mas o Atamaso conversou comigo que a única data que tinha lá no local em Guarapari era exatamente a mesma data que nós pegamos lá no interior. Eu falei, Atamaso, faça, irmão. Não termina aí porque já está aqui. Não. E depois lembrei, né, quando Jesus foi multiplicar os pães, ele me lembrou, ele mandou sentar em grupos de 50 e 100. Não estava todo mundo numa multidão para ele partir o pão e multiplicar o pão. Não, ele mandou sentar em grupos. Às vezes só faz assim, tem hora que está todo mundo junto e tem hora que ele promove vários encontros para que o pão seja repartido. Então nós teremos um encontro no interior de São Paulo, as inscrições estão abertas lá no site Voltando a Cristo, e teremos encontro também em Guarapari, que tem sido uma bênção, nossos amigos, companheiros de ministério. Então que dou essa satisfação pelo menos para os irmãos entenderem. E eu queria contar uma coisinha pequenininha. Eu estava em Natal, falando a palavra no centro, um bairro muito nobre, e um dos amigos, uns irmãos, primeira vez que eu fui, falou assim, Gerson, tem uma comunidade, assim, um bairrozinho muito simples, muito pobre, tem alguns irmãos reunindo lá, estão conosco, mas eles queriam que você fosse visitar e levar uma palavra. Você pode ir? Eu falei, claro, irmão, nós não fazemos acepção. E fui. E estava na casa desse irmão, lá nesse bairro, e antes de ir embora, eu virei para o irmão e falei assim, meu irmão, imagine, é só imagina, tá? Uma imaginação, que você acha que o diabo está querendo impedir a reunião na sua casa, porque a tua esposa não quer mais reunião aqui na sua casa. Então você insiste, e ela está escondendo o leite das crianças e o chocolate, porque você serve para os irmãos depois da reunião. Mas imagine a possibilidade da tua esposa estar brava desse jeito, porque tem um cano lá embaixo da sua pia que está pingando água há 2 meses. E você dedica todo o seu tempo fora do seu trabalho para cuidar da igreja, reuniões, viagem, aquela coisa toda, mas você não conserta esse pinga que está embaixo da pia. Mas é só uma imaginação. Você acha mesmo que seria o diabo que está impedindo? Ou é Deus trabalhando para você honrar primeiro seu casamento, a sua família e a sua casa? E fui embora. No meio do caminho o telefone tocou. Aí o irmão atendeu. E eu escutei, vão dando uma bronca nele. Ô irmão, você não pode falar da vida da gente para um estranho. A gente nem sabe quem é esse irmão, de onde veio. Ele falou, rapaz, mas eu não falei nada não, nem sei, faz tempo que eu não venho aqui. Ele falou, poxa irmão, a minha esposa não quer mais reunião aqui, está escondendo o leite e o Nescau. E exatamente eu tenho um cano pingando água embaixo da pia há 2 meses. E eu achava que era o diabo que ela estava dando lugar para impedir a reunião. Hoje eu entendi que... Ou seja, a gente quer subir os degraus, né? Eu quero ser um obreiro, o ministério, a igreja, plantar uma aldeia, vamos embora. Mas o segundo degrau, qual que é mesmo? Comunhão com Cristo na família. Às vezes somos tão queridos com os irmãos, somos ríspidos com a esposa, com os filhos. Queremos pregar para uma grande igreja, mas não conseguimos ter diálogo. Te gasta dinheiro com manutenção do carro, mas você não valoriza a patroa de arrumar sua unha, seu cabelo, que acha que isso é vaidade. Como é que está o seu tratamento com a sua família? A responsabilidade do marido é amar a esposa. E a responsabilidade da esposa é respeitar o marido. E nós temos dificuldade, a mulher de respeitar o marido e o marido também de amar. Mas se você não ama, ela não vai te respeitar. Mas nem por isso deve desrespeitar, porque a mulher deve honrar o marido como a Cristo. Mas eu só queria contar isso aqui, porque às vezes nós temos muitos problemas no contexto da igreja, achamos que é o diabo, mas muitas vezes a origem desses problemas está lá dentro da nossa casa. Então veja aí se está pingando uma água, um fio desencapado, um reboco, se você está consertando as coisas, sobretudo o relacionamento, se é necessário se arrepender, pedir perdão, aquela coisa que ela está pedindo há tanto tempo. Eu não sei se aqui tem, mas lá em São Paulo tem um marido de aluguel, né? Quando os maridos não resolvem as coisas, chamam o marido de aluguel. E isso é uma desonra para os maridos. Claro, podemos contratar profissionais para fazer coisas que não sabemos ou não temos ferramenta, mas temos que ordenar a nossa casa. Deus abençoe vocês, abençoe a comunhão de marido e mulher, filhos, que o Senhor nos ajude.